Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa jornada, segunda jornada de logoterapia online. Cadê vocês? Nossos seguidores fiéis que estão aqui vivenciando junto com a gente a nossa segunda jornada. Tem uma galera fiel, quero agradecer a presença de todos, o carinho, sabe, com tudo isso que está acontecendo na jornada. Muitas pessoas têm me chamado no privado e falado, testemunhado quanto tem sido edificante toda essa jornada. A você que está aqui com a gente, eu quero acolhê-la com muito carinho, tá bom? Muito carinho. Hoje temos uma convidada especial. Mas deixa eu falar para quem não me conhece, meu nome é Luciana Cordeiro, sou cofundadora da comunidade Berçabeia das Graças, logoterapeuta, mestre em psicologia, e estamos aqui para falar um pouquinho da contribuição de Viktor Frankl em todo esse movimento que estamos vivendo hoje, né? Mas trazendo temas assim muito interessantes. Hoje nós vamos falar com a logoterapeuta Luísa sobre a síndrome de burnout, né? E como a logoterapia pode ser um recurso terapêutico para que resgate-se o sentido da vida quando há uma frustração existencial dentro do ambiente corporativo, por exemplo. Então, nós estamos aqui para falar da síndrome de burnout. Para quem não conhece, vamos conhecer um pouco hoje, e como a logoterapia pode ser uma alternativa, um recurso terapêutico dentro desse desgaste profissional. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa muito interessante antes de chamar a Luísa aqui para começarmos a nossa conversa. Quem está acompanhando a jornada vai concorrer a 2 livros de logoterapia, gente. 2 livros de logoterapia. A Voz está numa parceria com a gente. A Voz está com um desconto maravilhoso. 30%, 35%, 40%. Tá? Só dos livros de logoterapia. Então você tem que correr lá, o livro que você quiser. Nós estamos dando várias dicas de livros, e o livro que você quiser, você vai lá, que vocês têm esse desconto maravilhoso, certo? E você que está participando dessa jornada, você no finalzinho dessa jornada vai estar concorrendo a 2 livros. Como que eu faço, Luciana? Vou lá na bio, lá no Instagram, na bio, tem um linkzinho onde eu aperto e vou por um formuláriozinho, você preenche o formulário ali, você já está concorrendo, certo? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bem. Vamos agora chamar a Luísa. Será que a Luísa já está aqui com a gente? Luísa, deixa eu ver aqui. Já está com a gente. Ô, Luísa. Luísa também está muito ansiosa. Fez uma preparação linda para se derramar na imagem aqui, gente. Olha a Luísa! Oi, Lu! Oi, Lu, tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo, né, Lu? Acho que a gente não se vê desde quando terminou nossa especialização, né? Foi. Olha só. E olha quanto tempo já tem, né? Eu quero recebê-la. Seja bem-vinda na segunda jornada de logoterapia online. É com muito carinho que nós te recebemos. Tem muita gente aqui também que quer saber um pouco mais de quem é a Luísa, né? E hoje estamos interessados também num tema, né? Mas antes de a gente começar, Lu, fala um pouquinho de quem é você pra gente. Primeiro te agradeço pela oportunidade, né? Fiquei muito surpresa e muito feliz pelo convite. É sempre muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre a logoterapia, né? É um prazer a gente poder falar um pouco sobre Viktor Frankl, né? Visto que, ainda mais aqui no nosso estado, né, Rio de Janeiro, estamos começando com essa propagação ainda, né? Então é sempre um prazer muito grande. Mas vamos lá. Eu sou a Luísa, sou psicóloga, tá?
como a Luciana já falou, fiz a especialização em logoterapia, trabalho com clínica, atualmente também estou dentro da área da educação, trabalho também com essa parte de inclusão e tudo mais, que é uma área que me interessa, e em especial também, né, essa parte de desgaste profissional, né? Então, a educação sempre me chamou muita atenção em relação aos professores, né? Aqueles que estão ali, né, no dia a dia. E a logoterapia, bom, né, falando um pouquinho dela, ela apareceu na minha vida, eu fui parar para pensar essa semana, já tem 10 anos, né? Sério, Porque, Lu? assim, 10 anos, eu estava no meio da faculdade que um diretor espiritual falou para mim e eu fiquei um pouquinho balançada e resolvi ler, né? Eu falei assim, vou, né, vamos ver no que isso vai dar. E aí tô até hoje estudando, né? Hoje já logoterapeuta, né? Que maravilha. Maravilha. Exatamente. Lu, então, vamos pro tema proposto, né? Deixa eu pedir uma diquinha aqui para as pessoas. Gente, compartilha essa live. Esqueci de falar isso. Você não pode deixar de compartilhar essa live, né, Lu? As pessoas que hoje você sabe que precisam ouvir sobre desgaste profissional, síndrome de burnout, talvez às vezes não é tão conhecida com esse nome, né, Lu? Mas Exatamente. você conhece profissionais, até aqueles que estão hoje em ponta de lança, né? Estão dentro da linha de frente, talvez, a equipe de saúde, a equipe de enfermagem, médica, enfim. Precisa ouvir um pouco dessa live hoje. Então compartilhe, minha gente. Compartilhe. Lu, então eu posso começar da pergunta principal, assim. Muita gente não conhece o que é síndrome de burnout. Então vamos lá, né? Explicando um pouquinho, né, o que é burnout, né? Burnout é um termo em inglês, né, que é burn, de queimar, e out. Então, a primeira vez que surgiu esse termo foi falado sobre como se fosse o cérebro estivesse queimando, né? I'm burning out, né? Então quer dizer que eu estou queimando, né? E aí é quando a gente fala sobre essa exaustão, sobre essa fadiga, essa frustração no trabalho, né? E isso tudo são sintomas relacionados ao trabalho. Então, quando a gente fala de síndrome de burnout, a gente também fala sobre a síndrome do esgotamento profissional ou desgaste profissional, né? São as nomenclaturas que a gente pode utilizar, que é o desgaste relacionado ao trabalho. Então, Lu, na verdade, algumas pessoas vão precisar se identificar ainda com esse desgaste. Pode acontecer que eu esteja vivendo já um desgaste e não esteja me identificando. Acontece muito isso, né? Da gente começar a se justificar, né, no mecanismo de se justificando por certas coisas que estão acontecendo. A gente vai empurrando meio com a barriga as coisas e não nos identificamos que estamos adoecidos, né? Isso acontece muito, né, Lu? Uhum. Não é à toa que, assim, a síndrome, né, ela tem alguns sintomas principais, né? E aí a gente faz aí um caminhozinho, né? Primeiro que a gente fala do esgotamento emocional, é quando a gente percebe que a gente está naquela sensação de que a gente já não aguenta mais, de que a gente está sentindo que está tudo no limite, que o nosso trabalho está, né, tá uma fadiga muito grande. É quando a gente começa a não conseguir acordar para ir para o trabalho, a gente perde a hora com muita facilidade. Quando a gente esquece as coisas com muita facilidade, já são alguns sinais. A gente também tem o sinal da despersonalização, né? Que é muito comum quando a gente percebe que o trabalho já não faz mais diferença pra gente, né? É como você estar num ambiente estranho, num ambiente que tanto faz, você tá ali ou você não tá feliz, mas você também tá desinteressado em estar ali, né? E a baixa realização pessoal, que aí é um outro ponto bem complicado, que é quando muitas das vezes a gente se pergunta, né? Tem aquele lance, será que eu estou na profissão certa?
será que eu estou fazendo isso pelo dinheiro? O que que é? Por que que eu estou fazendo isso? E a gente começa a se perguntar de coisas que lá atrás não era, né, não era uma questão pra gente, né? Então, hoje, assim, a gente pode falar um pouquinho que esses são os sintomas principais. Sem contar, né, nas relações psicossomáticas que a gente também tem, né? Que aí é o distúrbio do sono, né, as questões gastrointestinais, enfim, N outras situações que também a síndrome que você travou para Opa, você tá me ouvindo, Lu? Oi, Lu? Acho que é a internet dela. Gente, vocês estão ouvindo a Lu? Oi, 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 oi. Lu, acho que é a sua internet. Travou. Essa internet de tempo em tempo. Pronto, Lu, aqui voltando. voltamos. Pronto. Então, a gente estava falando sobre os sinais, né? Os sintomas. Sim, sim. Né? Falou sobre a despersonalização. Isso. E da baixa realização profissional. Opa, travou, né? Travou, eu sei, gente. Travou, Luísa. Travou de novo. Talvez seria. Opa. Oi, Lu. A internet Oi. tá boa? Tá. Acabei de olhar aqui. Mexi nela aqui. Faz parte. Vamos ver. Foi uma luta da internet. Mas, Elas, perdão, vamos retornar. até as internets estão cansadas. Se assim a gente pode falar. Mas vamos lá. A questão da baixa realização profissional, né? Que é quando a gente não acredita mais naquela profissão e a gente acha que a gente está na profissão errada, enfim, né? E que é algo que que se assemelha muito, né, nas fases do esgotamento. Né, que aí a gente também pode entrar já explicando como é que esse esgotamento emocional ele aparece pra gente, né? Ótimo. Porque assim, Então, existem sim, fases do né, esgotamento. do esgotamento, né? Que é um caminhozinho que a gente percorre, como você mesmo falou no início, que muitas das vezes a gente não percebe que a gente está nele. E na hora que a gente vai ver, né, a gente já tá quase completando um ciclo inteiro daquele esgotamento, daquela tensão, e a gente não percebe. E aí sim, aí a gente cai na síndrome. Que aí é o ponto perigoso. Né? Se a gente consegue evitar isso, é justamente o gancho que a gente pega para evitar o adoecimento. Mas vamos falar das fases, né? A gente começa lá, né, com a fase do entusiasmo. Né? É aquela hora em que a gente está dando tudo de si, né? A gente acha que consegue dar conta de tudo e que a gente vai, trabalha, e a gente é como se fosse engolido pelo mundo, mas a gente está ali, firme e forte, dando tudo e mais um pouco. Né? É o primeiro estágio. O segundo estágio a gente pode chamar de desilusão. Né? Por que desilusão? Porque nesse momento em que a gente está ali, dando tudo de si, que a gente está fazendo tudo que a gente pode, muitas das vezes as coisas começam a sair do nosso controle. Quando começa a sair do nosso controle, a gente começa a desmoronar. E a gente perde a paciência muitas das vezes. Esse perder a paciência, né, quando as coisas começam a sair do controle, é um sinalzinho assim, bem de leve, sabe? Que aparece. E aí logo depois disso vem a frustração. Né, que aí já é o terceiro estágio ali. Né? A frustração ela é quando aparece a primeira vez o desespero. Primeira vez que aparece em todo esse ciclo, né? Antes a gente fica impaciente, né? A gente não tolera algumas coisas, mas na frustração é quando realmente brota o desespero. E aí a gente começa a desconfiar da gente. A gente fica assim, mas será que eu dou conta? A gente perde a confiança na gente.
né? E que é a pior coisa para um profissional não acreditar em si, naquilo que ele faz, né? Quando começa isso, né, a gente já está bem, bem lá embaixo. E aí o desespero realmente chega e é quando a gente considera que está tudo perdido, né? Que a gente já não tem mais jeito, que tem que largar tudo, que está um estresse muito alto e que isso tudo também a gente pode assemelhar como se fosse uma depressão, né? Só que a diferença da depressão, né, para o burnout, né, para o esgotamento profissional, é o tédio profissional. Porque muitas pessoas que estão em depressão, muitas vezes utilizam o trabalho como um recurso para sair, né, e fazerem algo e tentarem se movimentar. Sim. Já no burnout, o trabalho não é, né? O trabalho, muito pelo contrário, a pessoa quer sumir do trabalho. A pessoa tem tédio, a pessoa não consegue nem ouvir falar sobre aquilo, né? E aí que é o grande ponto preocupante. Vamos só falar das fases de novo, Lu. A primeira fase é do entusiasmo, a segunda fase é da desilusão, onde aquilo que Desilusão. tentava ser, na realidade não é. Eu não consigo dar conta da demanda, né? E eu vou me Isso. frustrando porque não vai saindo conforme eu quero. Eu, na verdade, penso que nesse momento eu não sei lidar com os supostos fracassos, né, Lu? Que vai acontecer no trabalho, eu não vou administrando isso. Talvez eu não vou encontrando sentido nisso. Isso a longo prazo vai gerando desgasta a tal ponto em que, na verdade, pode-se dizer que a terceira fase seria um vazio existencial mesmo, né? Exatamente, né? Que é, assim, uma associação bem interessante que a gente pode falar que o vazio existencial, né, acontece dentro do trabalho, esse sentimento, que é justamente quando o sentido do trabalho falhou. Quando a gente tem, né, esse vazio em relação ao trabalho, peraí, cadê o sentido? Né? Cadê? Sumiu. Né? E aí a gente entra num outro ponto né, que seria a frustração existencial, que é quando existe o sentido e, né, some também, enfim, mas aí é um pouquinho mais para frente quando a gente for explicar outros pontos. Eu penso que também nesse momento, Lu, uma forma muito, muito deformada, as pessoas quando ainda não entendem o que é o trabalho, né, de fato, a nossa cultura tem uma relação com o trabalho muito deformada também, né? Mas muitas vezes a gente associa a falta de êxito, né, com a falta de sentido também. Né? Sim. Certo, parece que as coisas só estão dando e tendo sentido quando estão dando certo. A gente não consegue perceber qual o valor que está subjacente nas realidades, por exemplo, frustrantes. Não é isso, mais ou menos, né? Sim, e é interessante a gente pensar também, porque existem dois vieses aí, né? Aquele que a gente percebe que a gente não está alcançando, então a gente trabalha mais ainda para tentar alcançar, né? Só que aí a gente cai no ativismo. E aquele que a gente acredita, né, que a gente não está alcançando, mas muitas das vezes é uma autorrealização, que é uma busca por si mesmo. Né? Vamos supor aí a compra de um carro. Eu vou estar realizada, eu vou estar feliz com o meu trabalho quando eu conseguir comprar um carro, quando eu conseguir comprar uma casa. Tá, mas né, e o que isso de fato te realiza, né? Isso vai te realizar materialmente, mas e existencialmente? Né? Por isso que falar sobre trabalho, falar sobre psicologia do trabalho, logoterapia do trabalho, tudo que envolve trabalho, a gente não pode deixar de pensar a cultura também. Como que a nossa cultura se relaciona com o trabalho. Isso é perfeito, né? Também. Assim, se a gente parar... A expectativa de chegar na sexta-feira porque sábado de um trabalho. Ou na angústia do domingo. Exatamente. E é muito interessante que o Viktor Frankl ele fala, né, da neurose dominical, né, e que é exatamente isso, né, tipo, você tá sentado no sofá assistindo aquele programa de domingo sem fazer nada, pensando na segunda-feira, tipo, né, e aí? Né, qual é o sentido disso, né?
E aí você, nossa, que tédio do domingo, que não sei o quê, né? E aí a gente cai nesse mecanismo, né? Porque a gente não entende o que que é o trabalho, né? O que que o trabalho, na verdade, ele pode ser para a gente, né? Ele não é simplesmente um meio de sobrevivência. Ele é, sim, né? De fato, porque hoje a gente precisa do trabalho para sobreviver, né? Mas não é só isso. Muito pelo contrário, o trabalho é uma das principais formas de realização de sentido de vida, né? Então, quanto mais a gente deixa de lado essa realização de sentido, mais a gente ignora, né, o que o trabalho pode dar para a gente, né? Que não é simplesmente bens materiais, bens financeiros, né? É uma realização quanto pessoa, é uma realização existencial, que aí a gente vem falar da dimensão noética, né? Que é uma dimensão que vai para além, né, do emocional, né? Que o Frankl chamava de espiritual, mas é importante a gente lembrar, né, para fazer essa diferenciação de chamar, eu gosto muito de chamar de noético quando eu estou falando assim, para pessoas que eu não sei se têm o conhecimento da teoria, porque, né, pode confundir, né, com espiritualidade ou qualquer coisa assim. Então, né, passando por esse caminho, né, é muito interessante a gente pensar que o trabalho é muito mais do que simplesmente algo laboral, algo diário, algo maçante e tudo mais. Frankl, ele diz sobre o trabalho no contexto da missão, né? O quanto nós precisávamos ver o trabalho como uma missão. Isso traria um outro valor, um outro significado no trabalho para a gente, né? Na verdade, Sem dúvida. nós somos formados, educados, né? Só contribuindo um pouquinho com a sua fala, Alô. Na verdade, quando nós somos preparados também para serem inseridos dentro do mercado, nunca existiu também para nós essa condição da missão. Sempre existiu aquilo que dá mais dinheiro, né? Faça aquilo que dá mais dinheiro. Faça aquilo que você vai conseguir sobreviver. Então, nós somos também educados a ver o trabalho dentro dentro de um contexto repressivo, onde eu preciso fazer algo que me traga algum retorno, e esse retorno é um retorno material, porque senão esse trabalho não está valendo, né? Até pelo valor que a gente coloca, né, Lu? Não sei se você concorda comigo, no trabalho, trabalhos e trabalhos, né? O trabalho de X pessoas, né? Um trabalho é menos digno que, né? Dependendo do que a pessoa faça. Não tem isso? Tem. Isso é algo assim que... Nossa, enfim, mas vamos lá. Porque é uma discussão incrível quando a gente para falar sobre isso, né? Principalmente quando a gente coloca, né, uma profissão acima da outra e tudo mais, a gente esquece, né, do que é o trabalho em si. Porque a profissão, ela não realiza ninguém, né? Porque a profissão, ela vai, né, nos dar a oportunidade da gente se realizar, né? O que realiza é o trabalho. Então, a gente nunca vai poder falar que um pedreiro é menos importante que um engenheiro. Porque um engenheiro, ele não vai existir sem um pedreiro. E assim a gente vai, né? Porque assim, um homem, né, mais humilde, de família, que não teve oportunidade de estudar, muitas das vezes ele tem um talento gigantesco, né, para construção, ali para construção civil, e ele é, assim, uma figura, né, uma liderança dentro ali daquele espaço, e que muitas das vezes tem muito mais conhecimento do que um engenheiro com pós-graduação e afins, né? E aí ele é muito mais realizado existencialmente, porque aquilo que ele faz, né, complementa, porque permite com que ele viva com valores, né? E aí a gente fala dos valores de criação, valores, né, de atitude principalmente, né, frente ao inevitável. E aí a gente percebe, né, que, peraí, é a profissão que realiza? Não. Né? Se você está colocando a tua esperança, né, na profissão que você escolheu, né, peraí, você tá indo pelo caminho errado, aguenta aí, né? Vamos observar qual é o seu trabalho. O seu trabalho te realiza? O seu trabalho te proporciona a realização de valores? Né?
Esse é o primeiro passo para a gente conseguir enxergar. Por que que muitas pessoas chegam a uma determinada idade, né, e percebem que querem mudar de profissão? Não é pelo desgaste, muitas das vezes, mas porque aquilo não realiza existencialmente, porque a gente ainda, né, tem alguns traços dessa cultura, né, de que, como você falou, tem que fazer algo que dê dinheiro, né? E aí a gente pode até né, a gente pode até partilhar, né, quantas pessoas que não são da área da psicologia que fizeram pós com a gente, que são tão ou mais, né, dedicadas ao estudo das teorias e tudo mais, porque através da psicologia encontraram, né, um sentido, um motivo para estudar, né, algo a mais do que as profissões, né, que passaram a vida inteira exercendo. Então, é algo assim que dá uma discussão imensa. Eu penso que vai ter que, na verdade, mudar tudo isso dentro da gente, mudar a nossa consciência dos próprios valores, né? É tocar nessa hierarquia de valores, da conscientização daquilo que é o valor dentro da minha consciência. Uhum. Mas qual a relevância, Lu, de falar de desgaste profissional no tempo da pandemia, por exemplo? Vamos lá. Home office, né? Talvez a gente vai sair dessa pandemia com horror a esse termo, né? Porque a quantidade de coisas que a gente vê, só se fala de home office, homeschooling, home, ai meu Deus do céu, né? Só falando assim. Mas, brincadeiras à parte, né? É interessante, né? E como já saíram estudos da quantidade de trabalho, né, no home office. A gente muitas das vezes trabalha 60% a mais do que de forma presencial, né? Então isso gera uma sobrecarga muito grande, né? Primeiro porque a gente não tem muitas das vezes as condições adequadas, né? A gente não tem equipamento muitas das vezes que a gente precisa, a gente não tem muitas pessoas que, por exemplo, no meu caso, trabalho na clínica, eu não tenho aquele lance do olho no olho, né? Aquela sintonia, né? Isso fica muito mais complicado. Então a gente precisa dar o nosso jeitinho ali para conseguir trabalhar e cada um na sua área. Então, essa sobrecarga gera um esgotamento. E aí o esgotamento faz o quê com a gente? Gera um ativismo, né? Então parece que a gente faz muito mais para render a mesma coisa que rendia antes, né? E aí, vamos botar assim, vou dar um exemplo. Vou pegar aqui, garrafa d'água, tá? Eu vou sacudir a garrafa d'água, ela tá fazendo barulho, né? E se a gente olhar, né, aparentemente ela muda de cor, ela fica esbranquiçada, né? Tá fazendo barulho, tá mudando de cor, parei, continua transparente, né? Água continua sendo água, né? Eu me cansei, eu fiz barulho, eu mudei, né, a textura da cor da água, e quando eu paro, continua a mesma coisa. Isso é um ativismo. A gente faz e continua igual, né? E aí é que tá. A gente cair nesse ativismo, né, faz com que a gente adoeça com muito mais facilidade. Tá aí o grande perigo, né, dessa sobrecarga de trabalho e a gente não perceber que a gente está indo por esse caminho. Lu, antes de te perguntar sobre a prevenção, eu queria te perguntar uma outra coisa. Uhum. Diga. Existe algum perfil característico de pessoas que possam vir sofrer um desgaste profissional? Existe algum perfil dessas pessoas, assim, mediante ao que a personalidade de cada um, a subjetividade de cada um? Existe uma linha, um perfil, uma característica que você fala, não, se essa pessoa, esse tipo de pessoa, não tomar cuidado, ela cai lá, no desgaste profissional? A gente pode falar, em especial, de profissões,
né? Profissões de cuidado, as profissões de cuidado, de serviço ao próximo, né? Aí a gente fala dos enfermeiros, né? Que assim é um dos que mais sofrem, porque muitas das vezes eles trabalham, e quem recebe os louros, né? Recebe a, a parte boa são os médicos, né? E eles ficam sobrecarregados, né? Os professores, né? Professor de ensino básico, então, o meu coração é deles, né? Eu fico vendo, né? O testemunho de muitos e mexe muito comigo, porque, né? É uma questão muito Muito grande. ouvindo a gente hoje, hein, Lu? Que bom, né? Porque não percam a esperança no trabalho de vocês. Né? É isso que é importantíssimo. Mas mas quanto à personalidade e tudo mais, é importante a gente pensar em pessoas que são muito ativas, pessoas que são muito que gostam muito da ação, né? Aquelas pessoas que gostam de agir. Vamos, vamos, vamos. E essas pessoas costumam, né, ter, né, uma propensão pelo fato de muitas das vezes não refletir sobre aquelas ações. Muitas das vezes já está fazendo e depois reflete. E aí, quando a gente, muitas das vezes, né, em diversos tipos de trabalho, quanto mais você faz, mais é exigido de você. Então, se você não reflete antes de fazer, né, você pode acabar nessa roda aí desse ativismo e acabar no esgotamento. Lu, no livro que a gente vai dar como dica hoje, ele cita algo. Olha ele aí! Aí, minha gente, fica na live. Cansaço dos bons. E é interessante a gente falar, né? O título desse livro é muito legal. Muito interessante. Né? É muito interessante, porque o autor ele faz a relação de bons, né, com pessoas férteis. Né? Então, o cansaço dos bons. Então, significa que aqueles que são férteis estão cansados. Se eles estão cansados, quer dizer que eles estão inférteis. Olha que perigo! Né? Então, eu acho esse título incrível. Assim. Porque o Roberto, ele fala em determinado momento do livro, quando ele explica sobre o burnout, ele fala da propensão de pessoas que têm muita dificuldade em colocar limites na sua própria agenda e as pessoas que são de difícil colocar, a dificuldade de colocar limites também nas suas próprias relações. São pessoas que também são muito vulneráveis, são pessoas que vão se atropelando, vão precipitando, porque não são aquelas pessoas que conseguem colocar um limite e ter consciência daquilo que daquilo que pode. Uhum. Exatamente. É bem aquela situação de que, não tem problema, pode passar meu telefone que eu resolvo. Aí manda, né, trabalho, 4 horas da tarde de um sábado, que você tá lá passeando com a família, que você tá lá, aí essa pessoa sai, vai responder coisas de trabalho, né? E aquela pessoa que permite, né? Porque, na verdade, isso é algo que a gente permite, né? Se a gente não consegue colocar esses limites, né? Que tem esse grande problema. A gente estava até comentando, né, Lu, sobre a necessidade da autoconsciência. Talvez seria né, que a autoconsciência precede a autotranscendência, né? A autotranscendência. Se a gente não tem autoconsciência, né, que na verdade por mais difícil que sejam, que normalmente são essas pessoas extremamente ativas, né, tem essa dificuldade, né, e aí a gente precisa trabalhar isso, porque tá aqui, tá na gente. Né? Então, quanto mais a gente faz esse trabalho, por mais que no início seja de uma forma mecânica, né, a gente parar para fazer uma reflexão pessoal e tudo mais, mas é necessário. Aquele autocuidado, né? O Sem dúvida. autocuidado.
Sem dúvida. aquela necessidade de pedir ajuda mesmo, né? Muitas das vezes as pessoas que mais oferecem ajuda são aquelas pessoas que esquecem de pedir ajuda em algum momento, né? Esquecem de dar um Exatamente. refrigério para a própria alma em algum momento. Acho que tem muita gente nos escutando que está se identificando nesse momento, porque tem muita gente ativa aqui, que gosta de ajudar, que gosta de se dar, que gosta de fazer pelo outro. Geralmente a logoterapia chama a gente assim, que ama autotranscender, que ama fazer pelo outro, dá vida, né? Que se gasta pelo outro. Porém, nós podemos, talvez, quebrar essa etapa que passa pela etapa de conhecer a mim mesmo e saber até onde eu posso ir, né? Eu acho isso tão interessante, né? Exatamente. E é algo que você. Interessante nessa sua fala, que isso a gente pode fazer até a ligação com pessoas religiosas, né? Porque o religioso, né, tem muito disso. Porque muitas das vezes é até um carisma, né, e tudo mais, né, dessa doação. E aí, quando percebe, né, já está numa situação de muita dificuldade, né? Porque quanto mais você se doa, mas peraí, e você, né? Por isso que eu gosto muito de falar, né, que agora a gente vai cuidar de você, né? Eu quero, assim, nossa, uma das coisas que eu mais falo no consultório é não é egoísmo, mas eu preciso que você olhe para você e cuide de você. Eu não vou poder fazer nada por você, nada que eu falar vai adiantar se você não olhar para você, né? Porque a gente pode, né, discursar, a gente pode trazer frango aqui para falar tudo para a pessoa, mas se a pessoa não olhar para si, não reconhecer, Também não. é verdade. Isso passa pelo valor, né, Lu, também. O valor que a pessoa entende o Sim, que ela é, né? O sem valor dúvida. dela também em si mesmo é aquilo que Frank fala, que ela é única e irrepetível, e tem coisas que só ela pode fazer, né? Só ela pode fazer. E aí a gente vai compreendendo que tem alguns momentos que a nossa autotranscendência é um pouco frágil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque. Né? E aí, você fala, Pode falar, Lu, pode pode falar. falar. Não, não, Aí você vai complementar. pode concluir seu raciocínio. Não, eu ia falar exatamente quando que essa autotranscendência pode ser frágil. Quando eu quebro o pré-requisito, né? O pré-requisito que a autotranscendência não pode ser uma fuga, né? Como fazer por outro aquilo que eu não sei fazer para mim mesmo, né? Não pode ser algo Ótimo, que fique frágil, mas tem que ser algo que tenha consistência e raízes. exatamente. E aí, puxando já, né, um pouquinho, né, para a parte teórica, né, de Frankl, né, falando um pouquinho disso, e aí a gente chega na questão da realização de valores, né, as três categorias de valor que ele traz para a gente, que já ouvimos, para quem está aí acompanhando desde a primeira jornada, com certeza já está sabendo de cota salteada aí. Ontem a irmã Maribel falou muito bem sobre a questão de valores de atitude. Sim, Então, assim, né, retomando um pouco isso, né, mas o valor de atitude, né, aquele valor que a gente toma diante, né, a atitude que a gente toma diante das situações do inevitável, das situações de sofrimento, né, como que isso influencia. Aí a gente traz para o mundo do trabalho. Vamos supor, né, hoje, na pandemia, vou trazer para o meu trabalho, né, que eu trabalho em escola. É inevitável, é algo inevitável. Eu tenho que trabalhar de casa, nesse sentido, eu não tenho o que fazer. Né? Então, eu preciso mudar a minha atitude em relação ao trabalho. Né? Não adianta eu querer bater pé e falar, não, eu estou indo lá para a instituição e ficar lá de tal hora a tal hora. Não, não tem como. Né? É a minha atitude em relação ao que eu faço, né? Ao inevitável. E aí a gente tem os valores de vivência, que é um dos que eu acho mais incrível, né? Que a gente pode se realizar com coisas tão simples, com coisas tão. Eu gosto muito do exemplo
que, assim, aqui em Teresópolis, né, aqui na região serrana do Rio, tem feito bastante frio pela manhã, e aí uma coisa que eu adoro fazer é acordar, tal, me arrumei, comecei a trabalhar, assim que eu posso, eu pego um cafezinho e vou pro sol, né, e aí eu olho aquele céu azul, né, essa experiência, como é que preenche de uma forma, assim, né, que você consegue recuperar suas energias e voltar ali pro trabalho e, né, seguir a vida, né? Esse é um, assim, o que que o mundo está te dando, né? É o ouvir uma música, aí a gente aprender a trazer isso, né, como algo positivo para a gente. E os valores de criação, que o trabalho nada mais é que um valor de criação, né? Aquilo que a gente dá para o mundo, né? E aí cai naquela questão que a gente falou anteriormente, né, sobre o que que a gente está fazendo com o trabalho, né? O que que é o trabalho para a gente, né? Será que a gente está dando, o que que a gente está dando para o mundo? Né? O trabalho é simplesmente uma forma de me realizar financeiramente ou me realizar através de status? Ou é algo que eu consigo transcender através disso? Né? Então, o valor de criação, né, é um que também a gente tem a todo momento no trabalho. De afinar a consciência, né, Lu? Falamos de consciência Sim, ontem, né? A consciência por si só é exatamente. autotranscendente. E quando a gente entende a possibilidade de autotranscender, a nossa consciência logo, nossa, isso aqui é uma possibilidade de autotranscender, eu Sim, preciso agora fazer acontecer, né? E a nossa consciência sempre nos coloca naquela busca do dever, né? Não daquela coisa mimada de criança, do querer, né? Eu não quero hoje, né? Mas sempre do dever, né? Daquilo que eu preciso fazer. Né? Independente se é hoje eu estou com vontade ou não estou com vontade, né? sim, né? E é incrível, né? Quando a gente percebe que, aí falando de trabalho, é incrível quando a gente percebe isso, porque quando a gente, né, chega nesse estágio de, eu quero, eu não quero, peraí, né? Vamos prestar atenção, vamos olhar a nossa volta. Exatamente, exatamente. Lua, Bom, você quer falar alguma coisa? Eu ia te perguntar, e como prevenir o desgaste profissional? então, o desgaste profissional, em especial, a gente previne com a realização de valores. É o ápice, né? Porque quando a gente consegue enxergar que os valores são o caminho da nossa realização, né, da nossa realização existencial, então é por ali que a gente precisa ir. O Frankl, ele fala que o adoecimento, né, é em virtude de uma frustração existencial, né? Então a gente adoece, né, quando a gente está lá adoecido, a gente está frustrado existencialmente. Nesse momento, a gente precisa, né, a frustração, como eu já tinha falado antes, né, é quando existe um sentido, quando existia um sentido e agora não existe mais. Então, peraí, se ele existia, significa que ele está em algum lugar, né? Aí a gente entra na questão da vontade de sentido, que muitas das vezes está inconsciente ou está reprimida, e aí a gente fica como? Peraí, precisamos retomar isso, né? Essa vontade de sentido para quê? Para a gente conseguir se realizar. Então, né, quando a gente percebe que o sentido foi embora, eu não estou fazendo isso mais da forma como eu fazia antes e tudo mais, como a gente falou que é um dos sintomas, né, que é da despersonalização. A gente percebe que a gente precisa encontrar outros meios, né, e vamos supor, né, estou no trabalho, percebo que aquele ambiente não está mais legal, não estou mais sentindo prazer naquele trabalho. Peraí, o que que me fez chegar até aqui? Né? O que que me fez querer trabalhar com isso? E aí a gente vai buscando, e a gente vai buscando. E até que a gente começa a reencontrar as belezas. Que na verdade é um caminho muito bonito, né? E que muitas das vezes por um ativismo ou por alguma frustração no meio do caminho a gente perde, né, esse sentido.
né? E aí a gente acaba que não se realiza existencialmente. A gente pode cair na via da autorrealização. Você falou agora uma coisa importante, Lu, porque às vezes o trabalho é até alguma coisa que a gente gosta de fazer, porque a gente acha beleza, mas, por exemplo, por conta de uma decepção com alguém no trabalho, né? Isso acontece muito, né? Aí o trabalho fica insuportável. Né? E na verdade, eu me perco dentro daquilo que está me acontecendo e reduzo o todo a uma condição, né? Uma relação, por exemplo, e eu me perco no sentido, né? Eu, de fato, preciso Sim, retornar, como você estava falando, e perceber a beleza do que é e entender que isso aqui é algo parte também, eu preciso também dar sentido, né? Mas nem sempre vai ser muito bom chegar no trabalho, por exemplo, né? Não ficar à mercê dos gostos, sim. dos prazeres, né? Entende isso, Lúcio? Isso não acontece muito. Às vezes eu não quero ir Nossa, naquele ambiente porque eu briguei com fulano, briguei com ciclano e a coisa vai perdendo o sentido, eu vou ficando entediada de uma tal forma e não quero mais pro lugar, né? uhum. Mas só que, né, você brigou com uma pessoa, né? Você vai abandonar tudo, né? Então, assim, aí é que tá, né? Quando a gente tem um sentido para isso que a gente está fazendo, né? Quando o trabalho não é simplesmente um trabalho, a profissão não é só um status, né? Quando existe de fato um sentido para aquilo que a gente está fazendo, a gente vai, abaixa a cabeça, engole seco e vai. Né? Isso a gente percebe em todas as profissões, em todas as formas de missão também, né? Nossa, né? Dentro das missões, então, né? No campo religioso, então, muitas das vezes a gente vê isso, né? A gente, né, discorda em alguns quesitos e aí, não, a gente engole seco, mas espera aí, vamos lá, né? Vamos lá, porque é, eu faço isso por isso e tudo mais. Né? E aí a gente segue o caminho. É verdade, Lu. Vamos terminando, que já está quase na hora, Lu. A gente está falando aqui, ó, a hora está Ai, passando. meu Deus. Ai, Não meu sei se Deus. você me respondeu, não sei, mas realização de vida é a mesma coisa que autorrealização? Não, não é. Falando rapidamente, né, a realização existencial, né, a nossa realização como pessoa é uma coisa, que é a consequência da realização de um sentido. Então, assim, se a gente está se realizando na nossa vida, né, com o nosso sentido, aí a gente está conseguindo chegar nessa realização existencial, a realização da nossa vida. A autorrealização é aquele exemplo que eu dei do carro, né? Eu vou ser feliz quando eu vou me realizar quando eu comprar um carro, quando eu comprar minha casa própria, e são coisas distintas. Quando a gente foca só, né, nessa parte material, quando a gente foca só nesses ganhos para si mesmo, a gente está tentando se autorrealizar e não se realizar existencialmente. E aí que é o grande perigo. Né? Aí tem Ótimo, essa. Lu. Eu acho que você deixou bem claro agora para nós a questão do quanto a questão da autorrealização num sentido egoísta, né? Onde eu estou Sim, literalmente satisfazendo as minhas vontades, seja ela sentindo material ou em algum relacionamento, mas eu quero para mim, né? E isso nunca dá sentido, uhum, nunca vai ser um sentido. Isso nunca me realiza enquanto pessoa, né? Eu só me realizo enquanto pessoa quando eu saio de mim mesmo. E aí exatamente. É aquela coisa, né? Eu vou ser feliz, eu vou me autorrealizar quando eu for diretor da empresa. Gente, não vai, não vai. Né? Você não vai ser feliz assim. Né? Você vai ter o status, você vai ter, né, o glamour. Mas a, a parte da existência, né, lá dentro, na sua dimensão noética, vai estar faltando alguma coisa. eu queria fechar com algo que eu gostei muito quando o Roberto falou aqui no livro. Eu vou até trazer aqui porque talvez vai fazer diferença naquelas pessoas que estão ouvindo a gente.
só para a gente fechar essa live de hoje, que foi maravilhosa. E o Roberto Almada, na página 26, nesse livro que a gente está falando, que é O Cansaço dos Bons, ele fala sobre, muitas vezes, a nossa cobrança interior, nosso rigor interior, né, de querer fazer, é por uma necessidade inconsciente de ter uma imagem positiva. Né, Lu? Deu uma travadinha aqui, mas eu acho que eu entendi o que você está falando. Posso falar de novo. O autor, o Roberto, ele diz que muitas das vezes esse rigor que nós temos, essa cobrança interior de ter que fazer, de ter que dar certo, sempre é por necessidade inconsciente de uma imagem positiva de mim mesmo e mostrar essa imagem. Exatamente. E aí, na aparência, né? Na cultura da aparência, que cai na vontade da autorrealização e ignora a realização existencial. Né? Percebe que é tudo uma outra. Porque quanto mais eu cultivo a aparência, mais eu quero ter, mais eu quero ser. Né? E acabo de fazer de mim para o mundo. Né? Que é a maior forma de realização existencial que a gente pode ter. E não do mundo para a gente, né? Não de forma interna, é sempre para fora. Isso é perigosíssimo, né, Lu? Eu quero mostrar aquilo, eu quero mostrar uma aparência, eu quero mostrar uma imagem para as pessoas. Né? Nós estamos vivendo dentro desse... Eu trouxe até um livro aqui, eu te mostrei antes, que eu acho que o Gastão Del Rio, eu comprei lá no Congresso da Argentina, que eu achei tão fantástico. Aqui, gente, ele fala da cultura do bem-ser, do bem-estar, para uma cultura do bem-ser. Depois a gente vai botar como dica da live também, mas é essa necessidade que hoje as pessoas têm de querer apresentar para o outro, né, Lu? Uma imagem sempre muito boa, para que o outro sempre me aceite, que o outro goste de mim. E a gente fica nessa relação de barganha, de afeto o tempo todo, e esquece de algo muito maior. Sim, sem dúvida. E falando disso, né, eu trago também 2 indicações de leituras que não são leituras de logoterapia, são livros comuns, né, em que a gente tem histórias belíssimas. Uma, né, que eu li quando eu era bem mais nova, que é Como Starbucks Salvou a Minha Vida, que conta a história de um executivo que aos 50 anos ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava. E ele precisou ressignificar a vida dele inteira, né? Porque ele ficou desempregado um bom tempo. E aí ele foi trabalhar na rede de cafés da Starbucks nos Estados Unidos como na parte de limpeza. Depois ele foi aprender a fazer café, enfim. E aí ali ele precisou aprender novamente o que era. E ele encontrou sentido na vida dele fazendo isso. E não naquilo que ele tinha, né? Não no alto cargo que ele tinha. Né? Isso é incrível. O outro livro é um que é uma paixão minha, né? Que é O Escafandro e a Borboleta, que tem um filme, tá na Amazon, no streaming da Amazon, né? Com o mesmo nome. Conta a história de ambas são histórias reais, mas essa daqui é uma história assim, bem, bem tensa, porque conta a história do editor-chefe da revista Elle, né, francesa, e que ele sofre um AVC. Ele sofrendo um AVC, ele fica com a síndrome do encarceramento, que ele não mexe nada, ele só mexe um olho, e ele conseguiu escrever um livro, né, mexendo apenas um olho, né, ele reaprendeu a viver. Antes ele estava no mundo da moda e não ligava para os filhos, não ligava para a família. E aí quando ele adoeceu, ele ressignificou a vida dele inteira. Por isso que é O Escafandro e a Borboleta. Ele se sentia no corpo, né, como um escafandro, mas por dentro dele ele estava livre como uma borboleta. Né? Então, assim, é um filme, assim, é um filme e livro. Esse aqui é bem, bem, bem legal também. Eu o nome de novo. Você pode mostrar pra gente? Ó,
Esse aqui é Como Starbucks Salvou a Minha Vida. E esse aqui é O Escafandro e a Borboleta. São 2 livros de leituras, assim, muito, muito fáceis, tá? Esse aqui também, O cansaço dos Cansaço dos bons. Bons, né? Porque aqui você tem até, inclusive, algumas autorreflexões, tem a escala que eu vou fazer questão de colocar no e-book, tá? Vou colocar a escala lá pra gente. Chique, muito escala. Com a escala, né? Pra gente poder realmente fazer essa leitura de como a gente está, né, em relação ao desgaste profissional. E aí ambas aqui, né, esse aqui é uma história, né, de sentido puro, de ressignificação de sentido e da busca de um sentido, né, e essa daqui é uma história em que envolve trabalho, né, e autorrealização e realização existencial, né. Ambas, assim, foram leituras que eu me deparei e descobri a logoterapia ali dentro, que não tem nada a ver, teoricamente. Maravilhoso. Lu, deixa Muito, eu muito perguntar bom. uma coisa para você. Se Frank estivesse vivendo no tempo de hoje, nesse nosso tempo, o que você pensa que ele diria para a gente hoje? Então, Eu gosto do carioca. eu acredito muito que Franco falaria que não importa, né, pra gente na vida, o que mais importa é a gente não se contentar com aquilo que a gente já alcançou, né? O que importa de fato é a gente estar em constante movimento de responder à vida aquilo que ela está indagando a gente, né? A todo momento, né? Seja em situação de trabalho, seja numa situação familiar, né? Porque aquele que se dá por, né? Aquele que se encerra, né? Ele ele se perde, né? Aquele que para de responder, aquele que acha que alcançou, se perde, né? Quando a gente para de responder à vida, né? Que a vida tá ali. Toda hora ela pergunta pra gente e a gente tem que dar esse tá ali, ó, né? Como se fosse com uma varinha ali, ó. E se a gente não responde, se a gente acha que, eu já respondi daquela vez, não vou responder mais, aí não dá, né? Então, assim, o importante da vida é a gente não se contentar com aquilo que a gente já alcançou, né? Que a gente sempre tem mais. Foco no dever ser. Sempre, sempre. É aquela coisa, né? Lança e vai. Gente, eu vou pedir para vocês para ir printando, printa a nossa imagem, porque a nossa live está acabando. Ai, Jesus, foi tão bom. Vai estar a live disponível no YouTube, tá bom, gente? Vai ficar um tempinho no IG, depois vai para o YouTube. Ficam tranquilos que a gente vai poder ver, rever de novo e vai estar as dicas todinhas lá no nosso story. Inclusive, essa fala agora da nossa logoterapeuta, né? Onde deixa a vida te cutucar, deixa a vida te provocar e vamos respondendo com Vamos responder. ser pessoa. Exatamente. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração a sua pessoa mesmo, sabe? O que você fez Muito, para muito estar obrigada. hoje aqui. Cada um de vocês tem sido incrível a tamanha responsabilidade, sabe? E o derramamento de vida. Muito obrigada mesmo, porque para estarmos hoje aqui, né? O quanto você deu e botou a sua alma nesse lugar. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Eu que te agradeço, né, novamente, né, e é sempre um prazer gigantesco poder falar sobre o Frankl. É algo que mudou a minha visão em relação à psicologia, né, e, de fato, à medida quanto mais a gente estuda, mais logo vivente a gente se torna e mais a gente percebe que a gente precisa ir, de fato, ao encontro do nosso sentido, né? Então, estar aqui falando sobre não tem coisa melhor. Obrigada, tá, gente? Agradecemos a todos o carinho, permanecer aqui com a gente. A gente se vê amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre a logoterapia e o nosso período pandêmico com a logoterapeuta Cláudia.